Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, quero dizer que vocês são bem-vindos aqui ao canal Comunicando a Teologia. É muito bom ter você que está aqui conosco pela primeira vez, seja bem-vindo ao nosso canal. Você que já é estudante, está seguindo o Seminário Escatologia da Esperança, seja bem-vindo. Meu nome é Joel Nascimento, sou teólogo, pastor aqui na cidade de Goiânia, Goiás, capital do estado. Sou casado, pai de 2 filhos, e uma alegria muito grande estar com você, mais uma vez, podendo ministrar aqui a 11ª aula da sequência dessas aulas, que você que já tem acompanhado o seminário, está participando conosco. Você que está aqui pela primeira vez, está assistindo esse vídeo como o primeiro do canal, olha só, tem um card aqui em cima, você vai ter acesso a todos os outros vídeos desse seminário, e eu tenho certeza que você vai ser impactado, impactada, você vai receber porções de ministração da Palavra de Deus na sua vida. Nós estamos fazendo aqui uma abordagem em uma perspectiva com esperança dentro do Apocalipse, através da escola de interpretação chamada Dispensacionalismo Progressivo. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, muito abençoada por estas ministrações. Você que está aqui pela primeira vez, você que está assistindo esse como o primeiro vídeo desse canal, quero te convidar a fazer parte desse grupo seleto de pessoas, homens e mulheres de Deus, estudantes de teologia, estudantes da palavra de Deus, pessoas que são curiosas e desejam crescer mais e mais no conhecimento, na graça, na sabedoria, a se inscrever no nosso canal. Ó, vá aqui embaixo, faça a sua inscrição, acione lá o sininho, coloca na opção todos, você vai receber as notificações do nosso canal. Além disso, vai fazer aí com certeza algo, vai ser algo muito bom para você, vai fazer muito bem para você, trazendo sempre novidades, trazendo sempre aquilo que há de bom e de melhor. Nós temos procurado trazer um conteúdo de qualidade, nos preparar para isso, e nós desejamos que você possa então receber essas porções. Estamos aqui utilizando essa via tecnológica, e eu tenho certeza que a tecnologia, quando bem usada e usada com um propósito justo, ela com certeza vai edificar, trazer aprimoramento. E esse é o nosso alvo também, tá bom? Gostaria de pedir a todos, indistintivamente todos, que por favor, olha, deixe o seu like, deixe o seu joinha aqui embaixo. Isso é muito importante, para que o canal ele consiga abranger mais espaço dentro do YouTube. Isso só pode ser possível se você cooperar, dando aí o seu like, dando o seu joinha, e ele vai, com certeza, o YouTube vai entender que as pessoas estão gostando do conteúdo e vai dispor para que mais outras pessoas tenham acesso a este. Se você gostou do canal, se você gostou do vídeo, se você gostou das aulas, tem gostado, eu também te peço, compartilhe com pessoas que você conhece. Convide essas pessoas para que se inscrevam no nosso canal. Elas serão abençoadas também, assim como eu e você, tá bom? Você que está participando conosco já há algum tempo e não sabia, aqui na descrição desse vídeo tem um e-mail no qual você pode enviar o seu nome completo até o dia 10 de dezembro de 2020 e se cadastrar para poder receber o certificado de conclusão deste curso, que vai estar sendo emitido pela Secretaria de Cursos de Extensão da Uninter, que é o Centro Universitário Internacional. Então você vai estar sendo certificado pela Uninter, você vai receber esse certificado no seu e-mail até 60 dias depois da conclusão desse curso, tá bom? Coloque isso aí no seu coração. Se você deseja também, está fazendo também com esse propósito, isso é muito bom, é justo também. Você pode fazer esse cadastro e você vai receber. Depois do dia 10, dia 11, aí já não fazemos mais. Você pode assistir o conteúdo, você vai ter acesso até o dia 30 de dezembro, quando o conteúdo vai estar no ar, mas nós não estaremos mais fazendo a inscrição para o seminário, tá bom? Que Jesus te abençoe grandemente. Muito obrigado pela honra
de receber cada um de vocês. Pois bem, nós estamos aqui no seminário Escatologia da Esperança. Eu sempre peço a vocês que comentem a respeito do conteúdo, tá bom? É muito importante, se você está sendo edificado, está recebendo porções importantes. Se você tem alguma dúvida, já fizeram perguntas e eu estive observando a pergunta, respondendo a pergunta individualmente. Então, se você tiver alguma dúvida, pode perguntar abaixo do vídeo. Não tem problema algum. Eu vou ter o prazer de lhe responder, tá bom? Coloque lá, eu tenho dúvida nisso, esse conteúdo não ficou muito claro, ou eu acho que essa questão ainda ficou meio obscura. Eu não concordo com isso, não tem problema. Eu quero que você comente, gostei, não gostei, coloque lá embaixo. A minha perspectiva é outra, não tem problema, comente. Isso é muito importante, vai nos mostrar que você está interagindo conosco e isso nos traz alegria, tá bom? Satisfação de ter você aqui juntamente do nosso lado. Quero convidar você a partir desse instante para que nós possamos então estar adentrando o conteúdo de hoje. Eu vou aqui fazer a mudança da minha tela principal, vou colocar aqui os slides. Aí eu já estou neles. A partir desse momento, quero convidar você, lembrar você que nós estamos ministrando o seminário Escatologia da Esperança, uma perspectiva de esperança no Apocalipse. Sempre que as pessoas chegam em tempos de crise, as pessoas acabam se lembrando de Deus, se lembrando como o nosso país, o Brasil, ele é um país, em sua grande maioria, cristãos, e conhecedores da palavra de alguma forma, a ensinamentos que provieram de seus pais, avós, pessoas conhecidas, pessoas próximas, pessoas que já estiveram em alguma comunidade cristã, depois se afastaram, mas de alguma forma receberam porções bíblicas em seu coração. Quando as porções, quando os dias de desafio vêm, quando os dias de crise se aproximam, normalmente nós lembramos daquilo que muitas vezes foi o nosso porto seguro. O servo de Deus, a serva de Deus, a igreja, o cristão, aquele que estuda a palavra, o estudante de teologia, ele tem a plena consciência de que Deus é a sua estrutura, é a sua base, é o seu alicerce, é a sua pedra angular, é a rocha de segurança. E que quando chegam momentos como esse, o que nos faz continuamente seguir em frente é entender, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, relembrar quem é o nosso Deus, o que é que a palavra dele diz, e normalmente as pessoas assim o fazem, buscam no Senhor, lembram de Deus. Só que alguns, da forma que foram ensinados, especificamente dentro desse assunto de escatologia, foram ensinados por meio do medo, por meio do temor, pela imposição de uma palavra que ou você faz assim, ou você vai ser destinado a este lugar. Ou você faz dessa forma, ou aquele é o seu final. E sempre com imposições, medo, pavor, pânico, tentando ganhar as pessoas para o céu, propondo o inferno de medo. E algumas pessoas acabavam se convencendo, mas não se convertendo. No século VIII, depois de Cristo, uma árabe aceitou o Senhor Jesus como Deus da sua vida, como Salvador da sua história, como aquele que poderia lhe proporcionar salvação na vida eterna. E diante dos desafios e perseguições que ela passou em sua terra natal, ela escreveu algo muito importante e isso ficou gravado na história. Rabia, que é o nome dessa árabe, ela disse assim: se te sirvo, ó Senhor, porque apenas quero adentrar ao céu, não me deixe passar nos portões celestiais. Se te sirvo, porque tenho medo do inferno, me faça arder nas chamas eternas. Mas se te sirvo, porque te amo, então não me permitas ficar um segundo longe de ti na eternidade. Que nós tenhamos um sincero propósito dentro do nosso coração. Que nós possamos encher o nosso coração de esperança, não por uma troca de uma benesse eterna, não por medo
daquilo que se pode acontecer, mas em um pleno relacionamento com Deus, lembrando que Deus tem feito tudo para nos levar até Ele. Por exemplo, nesse momento agora em que você assiste esse vídeo, essa é uma via a qual Deus fala na linguagem de homem, através de homens, para edificar outros homens e lembrá-los que Ele lhes ama e deseja que esses venham ao conhecimento do seu Filho Jesus Cristo como Senhor e Salvador e o confessem como Deus de sua vida. E isso é muito importante. Então eu quero deixar essa palavra aqui de esperança. Mesmo a despeito do final dos tempos, a escatologia, nós temos o escatom, aquela personificação para quem o final dos tempos apontam, no qual a história está no início, no seu domínio, ele é o verbo da criação, ele é o Senhor do princípio, mas como também ele é o Senhor do final da história, ele é o escatom, aquele que tem o domínio de todas as coisas, aquele que é o amém, o ômega das nossas vidas, o único capaz de pôr o ponto final na nossa história, o autor da vida. Que nós tenhamos essa esperança nele. E dentro dessa perspectiva positiva, dessa perspectiva de alegria, dessa perspectiva de esperança, é que nós temos ministrado justamente essas porções e verdades aos corações de todos vocês. Relembrando rapidamente as aulas aqui anteriores, quero trazer à sua memória o que foi dito, o que foi ensinado. Nós falamos aqui, iniciamos falando sobre a grande tribulação, no capítulo de número 6, houve a abertura dos selos, Cristo, que é o Cordeiro, digno de abrir os selos, desatou os selos, abriu o livro, e os primeiros 4 selos abertos veio o cavaleiro branco, o cavaleiro vermelho, o cavaleiro preto e, por último, o cavaleiro amarelo. Nós falamos sobre cada um deles, tá bom? Você vai acessar o card que está aqui em cima e você vai ter acesso a essas informações nas aulas anteriores e vai poder estudar sobre esse assunto, tá bom? Depois da abertura do 5º selo, foi visto almas debaixo do altar no céu, ou seja, logo de uma série de juízos pesados, veio um grande número de salvos. A gente vai entender que a tribulação tem como principal propósito salvação e não destruição. E nós entendemos que mesmo em meio às crises, o propósito de Deus é salvar a humanidade. Depois tem a abertura do 6º selo, há uma desestabilização cósmica, uma grande ação sísmica na face da Terra, um abalo sísmico na face da Terra, um grande terremoto. A Terra parece que começa a mudar um pouco a sua estrutura cósmica, o céu se abre, o Sol se torna negro, a Lua em sangue, há uma chuva de estrelas caindo sobre a Terra e a gente entende e interpreta isso, conhecendo a ciência, como chuva de meteoros. Vai haver uma série de mudanças na estrutura cósmica, na estrutura física, na atmosfera, e aí e os homens vão temer, vão se abalar, e aí termina o capítulo 6, inicia o capítulo 7. João, ele vai ter uma percepção e vai ter uma visão de 2 grupos de pessoas. Primeiro são 144 mil selados, esse grupo aí, ele é um grupo muitas vezes tido como um grupo emblemático. Quem será que são? Algumas seitas acabaram utilizando para dizer que são os únicos que vão adentrar o céu. Nós estivemos ministrando sobre isso e eu coloquei também aí no card os vídeos que nós falamos sobre isso. Você vai gostar muito e eu tenho certeza que você vai ser ministrado, além de falar para você que há um segredo por detrás da genealogia que é apresentado ali no capítulo de número 7. Então, aprenda, estude e eu tenho certeza que você vai ser edificado. Depois, dentro do mesmo capítulo de número 7, João também vai ver outro grupo, um grupo de vestiduras brancas, palmas nas mãos, alegria, louvor, adoração diante do trono de Deus e o Cordeiro trazendo uma palavra linda de esperança, que todo aquele que chorou, passou por crises, terá o seu rosto enxugado por ele mesmo. E aí, finaliza-se então o capítulo de número 7, inicia-se o capítulo de número 8, o 6º selo, a abertura do 6º selo vai chamar 7 trombetas,
com 7 anjos que estavam diante do Senhor. Essas trombetas falam de clamor profético, falam de preparação de guerra, fala da voz de Deus bradando sobre a face da terra. E aí nós vamos ver que antes que elas sejam tocadas há um período de silêncio, antes que haja juízo, a oração dos santos são apresentadas diante de Deus como incenso, antes que haja um cataclisma na terra, o louvor e a intercessão da igreja do Senhor chega no céu, ou seja, muitas situações são sustentadas por Deus, são impedidas pelo Senhor, porque a igreja ora, a igreja busca, a igreja clama. Mas posterior a esse momento, haverá um ato de juízo, é pego o anjo, ele vai pegar fogo e brasa do altar que está diante do altar no Senhor, ali diante do seu trono no céu, vai lançar sobre a terra, as trombetas vão começar a ser tocadas, vai haver um abalo, eu expliquei sobre isso na última aula, você pode assistir, tá bom? O significado das 2 primeiras trombetas, a terça parte da terra sendo atingida, falando do embalo na natureza, do abalo na natureza, depois as águas tornando-se sangue, sendo atingidas, a terça parte dos animais aquáticos morrendo e as embarcações sendo destruídas, falando do abalo econômico. Depois, outra terceira trombeta é tocada e as fontes de águas vão ser atingidas por uma estrela chamada Absinto, e isso vai falar justamente da água que foi rejeitada, o significado disso espiritual, mas também a aplicação literal, e nós falamos também sobre isso, você assiste na aula anterior, o período de trevas, que vai se dar no toque da 4ª trombeta, já que de toda a estrutura que se levantou nas trombetas anteriores, quando tocadas, a estrutura terrena que já tinha sido abalada na abertura do 6º selo, e depois veio a sequência das 4 trombetas ainda sendo tocadas e a terra ainda sendo mais abalada, a estrutura atmosférica sendo também atingida, e nós vamos perceber que a 5ª trombeta, quando tocada, ela vai trazer mais trevas ainda. E o interessante é que há uma comunicação entre os juízos anteriores com os posteriores. Embora que isso é necessário para a nossa conscientização a fim do estudo, mas isso não será bom, logicamente, para aqueles que estarão aqui. Só fazendo o adendo, lembrando você, trazendo à sua memória aquilo que traz esperança, você que já está acompanhando esse seminário, vai lembrar que a igreja do Senhor foi arrebatada, foi levada para o alto, está passando pelo momento dos 7 anos em que a terra vai estar sendo abalada por essas sequências, essas três sequências de juízos, os selos, trombetas e também as taças. A igreja vai estar no céu, passando por 2 momentos, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, enquanto a terra vai estar passando por essa sequência de juízos em 2 períodos chamados a tribulação e a grande tribulação. Guarde isso. Na 4ª trombeta vem aí esse toque, e lembrando também, eu quero trazer à memória também, você disse que assistiu à última aula, que cada uma dessas trombetas tocadas vão lembrar dos juízos que aconteceram também lá no Egito. E eu falei para você sobre isso. A primeira lembra a 7ª praga, que é justamente ali a saraiva e fogo que caíram sobre a terra do Egito. Depois, a 2ª trombeta vai lembrar da primeira praga, que é as águas que se tornam em sangue. A terceira vai falar das águas amargas lá de Mara, e justamente as fontes de água se tornarão amargosas e os homens morrerão por esta causa. A 4ª trombeta, esta que eu estou falando para vocês agora, lembra da 9ª praga, que é a praga de trevas, que aconteceu lá no Egito, e isso está explícito para nós que estudamos a palavra e lemos a Bíblia, lá em Êxodo, capítulo de número 10. Posterior a esta 4ª trombeta, vem o anúncio de mais 3 trombetas através de 3 ais. Nós falamos sobre aqueles animais que nós falamos lá no capítulo de número 4, aquelas que também são chamados, desculpa aqui o enrolar da língua, que também são chamados de seres viventes, aquela águia que está diante do Senhor, que é representatividade da sua onisciência, a presença de Deus em todo lugar, como também
a sua onipresença, que é a sua presença em todo lugar, como a sua onisciência, que é a sua capacidade de saber todas as coisas. Ela vai passar anunciando a todos os moradores da terra que os próximos juízos que virão, os homens em toda a terra serão inescapáveis diante desses juízos que virão. E ela vai falar justamente sobre os 3 ais que virão sobre a face da terra. E depois de falar isso, nós finalizamos então o capítulo de número 8 e estamos aqui para iniciar o capítulo de número 9. O capítulo de número 9 eu quero fazer a leitura com você, como nós sempre fazemos, estamos fazendo uma exposição bíblica. Então nós faremos a leitura e depois da leitura nós estaremos aqui trazendo ponto a ponto, conversando com você sobre os versos, estudando, a fim de que possa de fato gerar o crescimento necessário e que é o propósito desse seminário. Então vamos lá. Capítulo de número 9, verso 1 diz assim: o 5º anjo tocou a trombeta. Eu vou colocar aqui a minha tela maior, acho que fica até melhor para mim conversar com você. Eu vou fazer na leitura, olho para você, você me ouve aqui tranquilamente, tá bom? Capítulo 9, verso 1, o 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu. Olha só, vamos falar sobre isso. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Foi-lhe dada, nós vamos falar sobre isso. E ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E aquela fumaceira saiu do poço, escureceu o sol e o ar. Olha só, lembra lá da ligação com o juízo anterior à 4ª trombeta, tá bom? Essa aqui é a 5ª. Verso de número 4, verso de número 3. E também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado o poder com que tem os escorpiões, né? Aquele poder de ferir, de atormentar. E foi-lhes dado e foi-lhes dito que não causassem dano à erva verde. Isso aqui é interessante, nós vamos falar sobre isso, tá bom? Uma vez entendendo que os gafanhotos, quando vêm à terra, a missão deles muitas vezes é justamente comer, tomar as porções verdes dos campos. E aqui o texto está dizendo diferente. Foi-lhes dado a ordem para não causar dano à erva da terra, nem qualquer coisa verde, nem árvore alguma, tão somente aos homens, que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Aí você vai lembrar lá do capítulo de número 7, que nós falamos na penúltima aula. E foi-lhes dado também que não matassem, e sim atormentassem, olha só, durante 5 meses, 150 dias. E o seu tormento era como o tormento do escorpião quando fere alguém, causando isso aqui com certeza muita dor. Naqueles dias os homens buscarão a morte, não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era de semelhante a cavalos, preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como coroas, parecendo de ouro, seu rosto era como de homem. Nós vamos falar sobre essas características e o seu significado daqui a pouquinho, tá bom? Tinham também cabelos como de mulher, seus dentes como de leão, e nós vamos ver aqui que cada simbologia apresentada nesses gafanhotos, o texto diz assim, como, aparentemente, semelhantemente. Aqui traz uma representatividade dessa simbologia, tá bom? Nós vamos buscar o significado dessa simbologia, mas por detrás dessa representatividade há um significado muito importante que precisa ser apregoado. Lembrando que o estudo do Apocalipse, a gente visa sempre extrair, né, subtrair aqui para nós, a fim de que nós possamos ser edificados, as verdades morais e espirituais. Então vamos lá. Tinham couraças, e como couraças de ferro, o barulho das suas asas era como barulho de carros, muitos cavalos, quando sai a peleja. Tinha ainda uma cauda como de escorpião e ferrão, cauda que tinha o poder para causar dano aos homens por 5 meses. E aí o verso de número 11, tinham sobre eles como rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, em grego Apolion. O significado aqui é justamente destruidor, tá? Ainda em continuidade, o primeiro ai passou. Lembra lá do final do capítulo 8? A águia passando e avisando sobre os 3 ais? O primeiro ai passou.
E eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. Então o sexto anjo tocou a trombeta e ouvi a voz procedente dos 4 ângulos do altar que se encontra na presença de Deus. Aquele mesmo altar lá do capítulo de número 6, na abertura do 5º selo, tá bom? E dizendo, e também do capítulo de número 8, lá dos versos 4 e 5. E dizendo, o sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, disse, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. E foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para o dia, a hora, o mês, o ano, para que matassem a terça parte dos anjos. Se na trombeta anterior houve impedimento da morte, esses aqui terão justamente esse propósito. O número do exército da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares, fala de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. E assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças, cor de fogo, jacinto e enxofre, é cor vermelha, tá bom? Um vermelho bem forte, bem ardente, bem vivo. E a cabeça dos cavalos era como de leão, a sua boca saía fogo, fumaça e enxofre, por meio dos 3 flagelos, a saber, o fogo, a fumaça e o enxofre, que saíam pela boca, a terça parte dos homens morreu. E pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto que na sua cauda parecia com serpentes e tinha a cabeça que causava danos. Verso 20, olha só, depois de toda essa sequência de juízos, depois da abertura aqui de 6 selos, muitos juízos vindo sobre a terra, relembrando, o primeiro saraiva, o segundo águas tornando-se sangue, a terça parte dos peixes morrendo, dos peixes do mar, que alimentam boa parte da população, especialmente do Oriente, as embarcações sendo atingidas, falando aí justamente do poder econômico, bem como também esses peixes, as águas doces sendo atingidas na terceira trombeta, e aí uma boa parte dos homens vindo a óbito justamente porque sem água potável, a morte. E aí vem a quarta trombeta, quando há aquele momento de trevas sobre a face da terra. Vem a quinta trombeta, e aí o abismo se abre, vai ter esse poderio, esses gafanhotos, o que serão, liderados ali por uma força maligna por detrás, chamado Apolion ou Abaddon, que o seu significado é justamente destruidor. Depois disso vem a sexta trombeta, são liberados lá no Extremo Oriente anjos que estavam presos no abismo justamente para batalhar contra a humanidade. Ali o texto vai dizer que um exército de 200 milhões vestidos de vermelho se levantam contra os homens, com seus cavalos que lançam fogo, a sua cauda que tem poder da serpente. E aí o texto vai e diz, verso de número 20, outros homens, aqueles que não foram mortos pelos flagelos, não se arrependeram das suas obras. Olha só para você ver o extremo da humanidade. Deixando de adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, e nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, das suas feitiçarias, da sua prostituição e nem dos seus furtos. Nós finalizamos aqui então a leitura do capítulo de número 9. Aí você vai ver como que a nossa hashtag de hoje, vai ser essa aqui. Ó, eu até quero pedir para você já comentar ela aqui embaixo desse vídeo, essa aqui, ó, o coração duro do homem. Porque nós estamos falando que Deus está apertando a humanidade para levá-la ao arrependimento, levá-la à salvação. Mas o coração do homem é muito duro no meio desse processo. Nós percebemos aí justamente nesse momento em que nós acabamos de comentar. Então nós chegamos aqui na leitura, fizemos a leitura do capítulo de número 9, e agora eu quero colocar aqui mais uma vez as figuras, que na verdade são simbolismos, né? Simbologias, aqui é para a gente ter mais ou menos uma ideia. É lógico que não estou dizendo literalmente que vai ser assim, eu estou dizendo para você ter uma ideia. Nós seguimos essa linha de interpretação para que nós possamos ter um norte para poder caminhar, entender, absorver, interpretar esses textos a fim de que possam ser trazidos para uma realidade palpável
e possamos aqui subtrair verdades morais e espirituais para as nossas vidas, tá bom? Lembre disso. A seguir, o que acontece aqui é que verso de número 1 do capítulo de número 9 vai dizer: o quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu. Lá em Lucas 10, 18, Jesus vai deixar bem claro que ele viu Satanás como essa estrela, né, que caiu do céu como um raio. E aí fala do poder diabólico, que é essa estrela que caiu, que foi dada a ela a chave do poço do abismo. Esse abismo aqui é justamente aquele que Jesus comenta lá em Lucas, capítulo de número 16, o abismo que separava o seio de Abraão do inferno. O abismo que na epístola de Judas, só há um capítulo, né, ele vai dizer que há espíritos que estão reservados no abismo para o dia do juízo. E é justamente esse momento aqui do juízo de Deus vindo sobre a face da terra, é dada, ou seja, a atuação diabólica, demoníaca, ela é limitada pelo poder de Deus. Ela vai agir, mas ela só age depois que o quinto anjo toca a trombeta. Lembrando que essa trombeta foi dada diante do trono. O poder da trombeta, profético e de juízo dessa trombeta, vem da parte de Deus. Logo, o inimigo ele só tem poder de atuação quando é liberado ou permitido por Deus. E o propósito de Deus no período da grande tribulação é levar o homem ao limite, para que o homem reconheça sua pequenez e a sua necessidade de um Salvador. Aqui no capítulo de número 9, verso de número 1, viu-se essa estrela caída e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ele teve o poder de evocar os seus companheiros para poder trabalhar, invocar os seus companheiros para poder trabalhar com ele. Então abriu-se o poço, subiu fumaça do poço, como de uma grande fornalha. Né? Isso aqui vai falar justamente do clima terreno que vai estar alterado, embora que em trevas, pelas pragas anteriores, a atuação das pragas anteriores, especificamente da quarta trombeta, em que a estrutura sísmica vai estar, a estrutura do planeta vai estar abalada, a estrutura atmosférica, e ele já vai estar escurecido, essa estrutura, nós vamos ver agora que a estrutura terrena, a estrutura do abismo se abre e há também aí uma alteração nessa questão climática. E aí essa fumaceira subida do poço, o texto diz que ainda vai escurecer ainda mais o sol e o ar. Se nós falávamos de trevas anteriormente, as trevas que os homens se perderam por aquilo que estava dentro do seu coração, agora essas trevas vão ser expostas. E aí nós vamos falar de trevas densas, trevas quase que palpáveis. Nós vamos falar de uma realidade macabra. Nós vamos falar de momentos de terror e momentos de pavor realmente para aqueles que estarão aqui. A igreja está no céu, sendo recompensada e passando pelas bodas do Cordeiro. Mas os homens que estarão na terra, eles estarão sofrendo grande aflição, grande tormento, justamente nesse período. E aí o texto vai dizer também que dessa fumaça saíram os gafanhotos. Aí mais uma vez lembrando das pragas do Egito. Esse aqui lembra a oitava praga, a praga dos gafanhotos. Está lá em Êxodo, capítulo de número 10, do verso 1 ao verso de número 20. Inclusive, interessante lembrar que Joel, o profeta, ele também profetizou a respeito de um período em que Deus traria restauração sobre Israel, mesmo depois da praga dos gafanhotos. E aqui nos lembra bastante disso. A praga dos gafanhotos foi a oitava praga. E foi dado a esses gafanhotos o poder de, como escorpiões, para causar dor, para ferir, mas não matar. Agora é interessante que uma ordem foi dada alterando a natureza. E aí nós vamos entender que esses gafanhotos não são gafanhotos literais, mas esses gafanhotos aqui têm uma origem espiritual e provavelmente a sua estrutura física vai ser porque a visão de João é sempre como, semelhante, parecida. Ele está falando para nós, tentando descrever para nós uma visão de algo que vai acontecer no futuro dentro da sua cosmovisão da época. Ele está vivendo lá no primeiro século e ele não tem acesso à tecnologia, ele não tem acesso a avanços bélicos, ele não tem acesso à estrutura de guerra
das quais nós temos hoje. Ele não tem uma percepção exata daquilo que ele poderia descrever. Então ele lembra de algo que ele poderia correlacionar e diz, é parecido com isso, é parecido com isso, parece com isto aqui também, com aquilo lá, trazendo-nos o entendimento para podermos tentar entender o que ele percebia. E se nós fizermos o caminho contrário, trazendo aqui para os nossos dias de hoje e colocando dentro da realidade para que nós possamos perceber o que isso significava, você daqui a pouco vai começar a perceber de uma forma diferente. O verso de número 4 ainda foi dito que não causasse dano à erva terrena, ou seja, eles tinham o poder de atuar, mas não eram gafanhotos normais, naturais, que atingiriam a erva, as plantas e nem nada disso. Tão somente aos homens que não têm o selo de Deus na fronte. Lembra mais uma vez, capítulo de número 7, 2 grupos de pessoas. O primeiro, 144 mil do Senhor, e nós falamos lá sobre ele. Assista aí a aula, tá bom? A aula de número 9, e você vai ter a compreensão a respeito desse assunto. E aí nós continuamos, verso de número 5. E foi-lhes dado que não matassem, mas atormentassem. Isso aqui fala de tormento, fala de tortura, tortura psicológica. Isso aqui fala de lockdown. Isso aqui fala de imposição de ordem. Isso aqui fala de imposição de regras. Isso aqui fala de tormento psicológico. Isso aqui fala de apavoramento. Isso aqui fala justamente dessa imposição de, vamos dizer assim, de valores mentais que atormentam. Até porque a palavra tormenta no latim é a mesma do grego algema, que no português significa dor. E justamente aquilo que te algema, aquilo que te tormenta, te causa dor. E é justamente isso aqui que foi dado a eles. E esse tormento, de como um escorpião fere alguém, tinha um período determinado. Aí nós vamos ver algo. É dado o poder para eles atuarem, é dado o poder, o prazo para eles trabalharem, é dado para eles a liberdade de ferir, causador, mas eles teriam um tempo de atuação e também eles tinham limite na atuação. Ou seja, mesmo eles agindo, mesmo eles imperando, mesmo eles em sua operação maligna, ainda assim, quem dá a última palavra é Deus. Guarde isso no seu coração. O diabo não tem todo o poder. Os demônios não têm todo o poder. Todo o poder está nas mãos do Senhor, nosso Deus. Nesse período vai ser um período muito desafiador. Esses tormentos, olha aqui, naqueles dias os homens buscarão morte, mas não vão conseguir encontrar. Terão desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. É como se eles fossem trancafiados, é como se eles fossem vigiados, é como se ninguém pudesse tocar a si mesmo para de alguma forma tentar se ferir, como se 24 horas por dia houvesse uma vigilância, além do tormento psicológico, tormento emocional, tormento espiritual, eles também estariam sendo vigiados para que não causasse nenhum mal. Nós estamos nessa era, a era da informática, a era da informação, nós estamos aí na era da comunicação, da alta tecnologia, onde milhões de satélites já estão orbitando a face da Terra, onde as informações não são mais informações atrasadas, mas são informações que chegam na velocidade de uma publicação, na velocidade de um clique, na velocidade de um acesso a uma rede social, a uma rede de velocidade ultra rápida, em que você tem algo nas suas mãos de forma palpável que aconteceu poucos minutos atrás do outro lado do mundo. Você acessa, você vê, você corresponde, você participa, você entende, e é justamente aqui. O mundo ele está caminhando para justamente esse tempo que nós estamos todos em acesso às redes sociais, essas mesmas redes que hoje nos propõem o acesso a todo mundo, né? É o que é chamado de globalização. O mundo está interligado, o mundo está conectado, o mundo está online. E é justamente essa mesma via que dará
acesso a esse poder para que possa também, nesse tempo de tormento, de apavoramento, esse que tem poder de ferir, de atormentar, de torturar, não vai permitir que o homem também se mate. A vigilância vai ser acirrada. Aqui fala do governo que vai ser levantado e a forma que esse governo vai reger. Olha o aspecto desses gafanhotos. Eram semelhantes a cavalos. Aqui eu vou colocar uma imagem. Logicamente que isso aqui apenas uma figuração, mas para que você entenda, né, mais ou menos a perspectiva que João teve. Diz assim, olha, o aspecto dos gafanhotos era semelhante de cavalos preparados para a guerra. E aí quando você fala de cavalos preparados para a guerra, ele está falando aqui justamente do propósito. O que estava por detrás do coração desse poder quando libera essa espécie de gafanhoto para atuar? São os espíritos dominadores que estavam por detrás para atingir justamente os filhos da desobediência, preparados para a guerra contra esses. O propósito é esse. Eles vão vir com o propósito de guerrear. E aí o texto continua. Preparados para a peleja, na sua cabeça havia como uma semelhança, parecido, uma espécie de coroa, né? Algo que ele parecia coroa. E aí vai falar literalmente desta coroa, fala da autoridade que eles receberam. Eles estavam debaixo de uma legalidade. Havia um líder, havia um poder, há uma direção que os comanda, determina e lhes outorgou o poder de agir conforme eles irão agir. O texto continua. E o seu rosto era como o rosto de homem. E aqui vai falar justamente da inteligência, da sagacidade do homem, fala da atuação humana também, desse poder que por detrás tem o domínio maligno, mas a atuação para execução também vai ser humana. Daqui a pouco você vai entender isso ainda melhor. Tinham cabelos como cabelos de mulher, e aqui esse cabelo de mulher vai falar da sedução, mas o sentido que nós queremos trazer aqui, justamente utilizando essa percepção, é trazer o entendimento da capacidade de juntar adeptos à mesma causa. Ou seja, há uma causa, há um poder, há um legislador novo, há alguém que está regindo, ele está direcionando, nós defendemos esta causa, e esses gafanhotos também têm essa característica de conseguir convencer, juntar adeptos, seja pela tortura, seja pelo medo, seja pelo pavor, de conseguir adeptos a esta mesma causa pela qual eles pelejam. O texto continua dizendo que tem dentes de leões, dentes como dentes de leão, e aqui vai falar justamente das características de predador e destruidor. Vai falar justamente aqui das características que o dente tem de destroçar, de pegar e desfazer. Vai falar aqui da capacidade que ele tem de ferir, da capacidade que ele tem de torturar, da capacidade que ele tem de causar tormento, da capacidade que ele tem de causar dor. Vai ser grande. E o texto continua. Tinham couraças como couraças de ferro. Couraças como couraças de ferro. Aí aqui fala de força, mas também fala da estrutura em que esse gafanhoto era formado para poder batalhar. A sua posição que ele foi colocado era para batalhar. A percepção de João é uma espécie de bicho esquisito que ele não consegue explicar. E ele vai traduzindo em como um animal que ele tinha percepção para poder tentar nos fazer entender. Só que o texto continua e ele diz, o barulho das suas asas fazia como barulho de carros. Muitos cavalos quando correm a peleja. E aqui tem uma aplicação espiritual, que é justamente o estrondo. Da mesma forma que vem o toque da trombeta claramente, para que isso seja alertado e que no toque foi dada a voz de comando para que as coisas acontecessem, o barulho indica que algo vai acontecer, aqui também esse estrondo, esse barulho vai se fazer notório onde ele atuar.
ou onde ele vai chegar. Ele tinha na sua cauda o poder, o ferrão, que tinha o poder de causar danos aos homens. E aqui nós vamos ver que ele tinha o poder de ferir. O texto não vai dizer que ele usou o poder para matar, mas ele tem o poder de ferir. Isso aqui é muito importante para que você guarde aí, tá? O poder de atuação, mais uma vez, é de 5 meses, 150 dias. Mais uma vez, está dizendo, a visão é terrível, a visão é estranha, a visão é forte, a visão é dramática, os que estarão na terra sofrerão, serão de fato atormentados, mas esse tormento tem um limite. Esse tormento tem um ponto final. O poder para atuar não é para sempre. Há um limite para este poder que irá agir também na face da terra. O texto vai dizer que ele tinha como seu líder, como seu rei, como aquele que está sobre ele, aquele que opera por detrás, aquele que comanda, que dá a voz, aquele que era um anjo do abismo. E o seu nome em hebraico é Abaddon, que em grego é Apolion, e o significado tanto de Abaddon quanto Apolion é destruidor. E aí vem a voz no texto, a voz profética no texto dizendo: o primeiro ai passou, e eis que depois dessas coisas vem ainda o segundo ai. Ele está dizendo, olha, foram 5 meses difíceis, acabou, passou, finalizou. Mas aí o verso número 12 ele vai dizer, mas é apenas o primeiro. Ou seja, não acabou, ainda vem coisa pior por aí. E aí o que acontece em seguida é o verso de número 13. O anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. Você que já parou um pouco para estudar a simbologia dos símbolos sagrados do tabernáculo, especificamente o altar de bronze que fazia o sacrifício dos cordeiros, o altar de ouro que ficava diante da cortina, dali antes, no lugar santo, antes do Santo dos Santos, e também a Arca da Aliança que ficava lá dentro do lugar santíssimo, ou Santo dos Santos. Todos esses 3 símbolos tinham algo interessante, eles tinham 4 pontas, que apontavam justamente a respeito da ação de Deus, da atuação de Deus sobre os 4 cantos da terra, a atuação de Deus sobre todo o seu povo, a atuação de Deus ao norte, ao sul, leste, oeste, ou seja, o poder da atuação divina é ilimitado. Agora nós olhamos mais uma vez aqui para o capítulo de número 13 e utilizando justamente um desses símbolos, o texto vai dizer, o 6º anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro. Essa voz veio de lá, uma voz espiritual que se encontra na presença de Deus. E o verso 14 diz, e essa disse ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta, você que tocou, vai lá e solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Aqui vai fazer uma ligação direta com os textos lá da epístola de Judas, dos anjos que estão guardados justamente para esse momento. Aqui o rio Eufrates vai falar do extremo oriente, é onde ficará esse momento, onde acontecerá agora uma situação que posterior vai gerar, vai culminar, esses espíritos se levantarão ali, ali vai ser o momento de atuação, no extremo oriente, ali no final do Oriente Médio, início da Ásia, onde estão vários países ali do sol nascente e que têm o poder de atuação, têm se levantado e se fortalecido como grandes nações de guerra e poderio bélico nos dias de hoje. E quando nós continuamos a leitura, o texto vai dizer, e foram então soltos e que se achavam já preparados para a hora, o dia, o mês, o ano. A atuação divina na terra, que até permite que os demônios ajam, existe uma agenda marcada. Quando eu paro aqui e chamo só uma rápida reflexão, que Deus, nos dias da criação, no 4º dia, ele coloca no céu
os astros cósmicos, as estrelas, sol e lua, e ele vai criando toda a estrutura. E aí o texto vai dizer lá que ele deixou para que marcassem as estações, os dias e os meses e os anos. Isso fala que Deus ele tem toda uma estrutura preparada e também uma agenda. É lógico que não aqui uma agenda conforme a nossa agenda. Eu estou aqui utilizando aqui uma simbologia, e toda simbologia ela muitas vezes ela tem as suas deficiências, como a minha também tem aqui, mas eu quero dizer para você que na agenda dessa atuação, a agenda da escatologia, existe também o dia, a hora, o momento exato para a atuação das forças malignas, bem como também todas elas atuarão somente debaixo da ordenança divina. Nenhum demônio, nenhum inimigo da igreja, do povo de Deus, tem poder de agir se Deus, o próprio Senhor, não direcionar, não permitir, não aqui dar a sua palavra de ordem para que as coisas aconteçam. E quando eu olho para esse texto, eu vou entender justamente aqui. E aí qual que vai ser a atuação deles? Para que matassem a terça parte dos homens. Até antes, ali na quinta trombeta, foi tortura, foi sofrimento, foi pavor, foi medo. Mas a partir desse momento vai haver uma guerra. E nesta guerra, vai sim, queridos, vai haver morte. Uma terça parte dos homens morrerão. O número desse exército que vai se levantar aqui é um número de 20 mil vezes 10 mil, que dá aí um número exato de 200 milhões. É um exército muito numeroso que vai se levantar. O texto ainda continua dizendo as características físicas desse exército. Contemplei, e eis que os seus cavalos e cavaleiros tinham couraça, a armadura, a uniforme, cor de fogo, jacinto e enxofre. Todos na cor vermelha viva, uma cor de sangue forte. E nós vamos lembrar isso daqui a pouco. Isso aqui fala da identidade, a origem, para que nós não nos enganemos. Qual é o poder que está por detrás? Se existe uma bandeira por detrás disso aí, isso é a identidade deles. A cabeça deles era de leão, e essa cabeça de leão que fala do poder de predar, do poder de destruir, do poder de despedaçar e de fazer, e da boca desse leão saía fogo, fumaça e enxofre. E aí vai dizer que desses três flagelos, o fogo que queima, a fumaça que tira a visibilidade, impede a percepção futura, essa mesma fumaça que também referenda a ideia de destruição deixada, um rastro de destruição deixado para trás, vem a seguir também o terceiro flagelo, que é o enxofre. Saía da boca, era lançado, e aí fala justamente do poder também de envenenar, porque o texto vai dizer que depois que ele passava tinha uma cauda, e essa cauda tinha uma cabeça como de serpente, parecia serpente, e que também tinha o poder de ferir. Esse poder de ferir como serpente é envenenar. E aí nós trazemos a ideia das armas bélicas atuais, os tanques de guerra que lançam foguetes, fogos, lançam bombas como a napalm, lançam granadas, lançam cartuchos que desfazem em grande quantidade e põem fogo em muita coisa. E o resultado posterior é fumaça, é grande destruição. O resultado é um rastro de destruição atrás. E a questão é que muitos, nesse período agora de pandemia, nós entendemos que o poder de alterar a matéria orgânica, de poder utilizar aí, quem sabe, elementos químicos para poder atingir os homens, ou seja, armas biológicas para envenenar, destruir, para poder contaminar, para poder inserir um vírus, para poder trazer mal, com certeza esse exército também terá. E ele vai ferir a terça parte dos homens, isso vai ficar bem claro. O poder dele é justamente isso. Mas o que me deixa extasiado aqui nesse texto, e eu quero trazer a referência a você, é que o verso de número 20 vai dizer que aqueles homens que não foram mortos pelos flagelos, o fogo que queima, observando toda a destruição,
passando essa onda química que envenena, que maltrata, que fere, o texto ainda diz que eles não se arrependerão das más obras de suas mãos. Na percepção de João, o que eu posso tirar como entendimento aí dessa visão que ele teve, desse exército numeroso, vestido de vermelho, desses símbolos aí que ele diz é parecido com um leão, um cavalo, um exército vestido de vermelho, e aí nós temos aí uma representatividade desses guerreiros que virão. Mas na verdade, se nós olharmos tirando da cosmovisão de João, que tentou fazer uma apregoação de algo que pode ser observado hoje. Nós temos aí os helicópteros Mi-28 da Rússia, que é esse de baixo. Nós temos esse de cima, que é o Apache americano. E ele vai e diz, gafanhotos, parecido com gafanhotos. Tinham poder de ferir, tinha a sua cauda como de escorpião, lançava, podia ferir, causar dano ao homem. Ele tem esse poder, ele tem o poder, ele diz, ele poderia, ele não diz que causou, mas dizia poderia, a aflição, a vigilância. Quando ele passava, o seu barulho era como de um grande estrondo. Já ouviu um helicóptero? Já percebeu isso aí? Quando a gente traz para a atualidade, o momento que nós estamos vivendo, nós conseguimos incorporar essas verdades hoje, entendendo que a visão que ele teve, naquela época ele não poderia explicar. Nós que vivemos hoje, temos uma percepção clara, vívida, daquilo que pode ser apregoado, bem como o Exército Vermelho, identificado, você lembra da força, da identificação lá da cor, o enxofre, o fogo, lembra lá o jacinto? Olha a cor, olha a identidade do exército, olha lá, está descrita lá, de onde que é, a origem, né, o poderio, a política que está por detrás desse exército. Olha lá atrás, olha aqui, ó, o símbolo dos leões que passam e podem lançar bombas, lançar guerra, lançar cartuchos, lançar granadas, dar os seus tiros, e nesses, com bombas que podem causar grande dano, causar grande destruição. A China hoje tem o maior e mais numeroso exército do mundo, com quase 200 milhões. E quando nós vemos isso, quase 200 milhões em um conglomerado de exércitos, juntando-se mais outros com bandeiras similares, com propósitos similares, esse número se adequa, se encaixa diante da verdade profética. E aí a gente não foge, mas se curva em entender que tudo aquilo que a Bíblia diz é verdade e já está por se cumprir. Quando eu olho isso, mais uma vez eu preciso lembrar, quem vai sofrer? Aqueles que estarão na terra. Por quê? Porque a igreja do Senhor, aqueles que são servos de Deus, o servem, já confessaram como Senhor e Salvador, nesse período estarão arrebatados e estarão com o Senhor lá no céu, recebendo galardão, mas também passando pelas bodas do Cordeiro. Esse exército aí de 200 milhões de guerreiros prontos para batalhar e para lutar, justamente que aí estão, podem ser referidos aqui. Eu não estou dizendo que são, mas eu estou dando para você uma simbologia palpável, né, uma interpretação palpável na realidade atual daquilo que João viu. Quando eu observo tudo isso e percebo que João ele teve essa percepção toda, mostrou tudo que viu, e ainda tiveram corações impenitentes, o texto vai dizer, não se arrependeram, não deixaram de adorar os seus ídolos, que por detrás tinham demônios, obras feitas por mãos de homem, o ouro, a prata, o cobre, fala da riqueza que os homens hoje buscam adorar, os recursos, a confiança nos recursos, a confiança no poder material, que tem levado muitas pessoas a muitas perdas, e perdas valiosas, sua família, a sua moral, a sua fé, a sua relação com Deus. Isso tem acontecido muito. Ainda o texto vai dizer também de pedra, pau, e são deuses que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Fala das estruturas terrenas, do meio social, do meio político, fala das condições terrenas de atuar e os poderes terrenos que são limitados.
E aí ainda nós temos o verso 21 que vai dizer, nem se arrependeram dos seus assassínios. Aqui vai falar das suas crueldades, da sua capacidade de fazer mal ao próximo e ainda assim continuar achando que vai tudo bem, das suas feitiçarias. Aqui vai falar justamente da rebeldia do homem em não se converter, não aceitar Deus como Senhor da sua vida, da sua prostituição. Aqui fala da imoralidade aplaudida. As pessoas hoje veem aquilo que é errado e aplaudem aquilo que é errado. A imoralidade nos relacionamentos, a imoralidade na vida moral de uma pessoa, faz o errado e as pessoas aplaudem como se fossem certo. Caminham em vias de corrupção, mas são protegidos por outros, como se aquilo ali fosse algo correto de ser visto, aplaudido, reconhecido e ainda louvado. Está errado. Aquilo que é errado continua sendo errado, bem como aquilo que é certo precisa continuar sendo ensinado como certo. E por fim, os seus furtos. E aqui está falando da corrupção que entrou no coração do homem. Nós vamos perceber que mesmo vindo todos esses juízos divinos, essa série de trombetas que começa lá no capítulo 8 e vem a sequência, lá no verso de número 7, vem a sequência no capítulo 9 até o verso de número 19, uma sequência de 6 trombetas, vários juízos, ainda vão ter pessoas que não vão se converter. Nós vamos entender que Deus está levando o homem ao limite. Deus está espremendo o homem. Nós vamos perceber que antes que o homem fosse levado a esse limite, as orações dos santos foram levadas diante de Deus. Antes que os impenitentes fossem atingidos por essa série de juízos, a oração dos penitentes chegaram diante do Senhor. Deus ouviu a igreja, Deus ouviu o clamor, mas há situações em que Deus, pela sua soberania, Ele age, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele é o soberano dos reis da terra, e Ele não se deixa escarnecer de forma alguma. A igreja fiel, lavada, remida, está no céu, sendo glorificada por Deus. Os 144.000 estão guardados, intocados, sendo testemunhas de Deus na terra. No entanto, os impenitentes serão julgados e virá tormento sobre eles. Que Deus nos guarde, que o nosso coração não seja tão duro, que o nosso coração nem seja duro, que Deus pegue o nosso coração de pedra e possa torná-lo coração de carne. Que a dureza dentro da nossa alma, as resistências que existem dentro de nós, a nossa incapacidade de ser humilde, de aceitar verdades, de se permitir ser trabalhado por Deus no caráter, na mente, no nosso coração, de permitir que Deus trabalhe na nossa natureza, de permitir que Deus proporcione dentro de nós vida, para que nós possamos aceitar a água viva, a luz de Deus, para que o domínio do céu venha sobre nós, de fato e de verdade, e que o alcance da sua graça, que é para todo mundo, também nos alcance no dia de hoje, e que nós possamos reconhecer. Reconhecer não é só dizer eu sei, reconhecer é ser grato. Gratidão velada, na verdade, é ingratidão declarada. Quando eu me calo não agradecendo, na verdade eu estou sendo ingrato. Eu preciso expressar, eu preciso verbalizar, eu preciso declarar para Deus, obrigado pela salvação, obrigado pela vida, me ensina a me relacionar melhor contigo, mas também com meu irmão, com meu próximo, com aqueles que o Senhor tem colocado diante de mim. Me ensina a ser igreja, que tem se preparado para se encontrar contigo. Me ensina a ser um povo que não murmura, um povo que não vive de forma incontinente contra ti, de um povo que não permanece com crueldade dentro da sua alma, de um povo que não aplaude a imoralidade, de um povo que não vive pela rebeldia e nem de um povo que se permite ser corrompido. Me ajude a romper, que nas minhas debilidades eu seja ajudado pela tua fortaleza. Diga isso para Deus. Com certeza Ele vai nos ajudar, o seu Espírito Santo está atuando na face da terra ainda. E é Ele que move o nosso coração e direciona a nossa vida. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos permite receber porções como essa
para entender que nesse tempo ainda há esperança, para que nós possamos continuar e voltar para Deus e romper na força do Senhor. Guarde isso na sua vida, guarde isso no seu coração, que Deus te abençoe. Muito obrigado por assistir essa aula e até a próxima aula, em nome de Jesus. Fique na paz.